A plataforma Rumble e a Trump Media, empresa de Donald Trump, apresentaram uma petição à Justiça dos Estados Unidos, na qual apontam que o nosso condutor, nosso salvador, nosso rei, nosso imperador, nosso protetor, nosso condutor, aquele que vai à frente, nosso líder, nosso Führer, nosso Gengis Khan, nosso Führer, nosso mal, que é bom Tsetung. Ele, que é o alfa e o ômega, e está para ser o beta. Ele, que também é quase o pi. Ele, que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraú. Ele, que é o acererê, que é o ra, que é o merê, ele que é o merê, betuberê, berecei, bilnomba. Ele, que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho. Ele, que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o filho reborn, que ainda não veio, ele que é o princípio, ele que é o fim, ele que é o meio, ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que desce na boquinha da garrafa, ele que passa por debaixo da cordinha. Ele, o nosso ditador, Alexandre de Moraes. Então a plataforma é a Trump Media, a Rumble é a Trump Media, né, apresentaram essa petição à Justiça dos Estados Unidos, da qual apontam que o ministro Alexandre de Moraes emitiu o que consideram uma nova ordem ilegal para bloquear um perfil de rede social no país, lá nos Estados Unidos. Essa determinação de Moraes foi feita na última sexta-feira, 2 dias depois do tarifaço de Trump sobre o Brasil. O documento registrado na Justiça norte-americana afirma que uma decisão de Moraes exige que a Rumble suspenda a conta do comentarista político Rodrigo Constantino, preserve seu conteúdo e divulgue os dados do usuário ao STF sob ameaça de multas diárias de R$100 mil. A petição diz ainda que a ordem de Moraes é ilegal, além de não ter sido notificada por meio de nenhum mecanismo de tratado, sem aviso prévio ao governo dos Estados Unidos, valendo lembrar que a Rumble não opera no Brasil por ordem do próprio ministro, portanto, ele quer sancionar a operação que a Rumble tem nos Estados Unidos. Bom, alguém tem mais informações sobre este caso para comentar? Não, eu queria falar o seguinte, que na carta, eu estava até tentando recuperar aqui rapidamente a carta do Donald Trump, onde ele coloca o tarifaço, e ele fala na carta, se não me engano, justamente também dessas ordens ilegais de tentativa de prejudicar empresas americanas, cidadãos americanos, residentes permanentes no país. E aí é o que a gente fala, né? O Barroso vem e faz uma carta desdizendo tudo, negando que aquilo não existe no país, mas na ação o Alexandre de Moraes volta a fazer o que ele já fez antes, ele está sendo processado nos Estados Unidos por conta disso, e da mesma forma, de novo, sem ser pelo mecanismo de tratado, novamente com uma ordem ilegal, quer dizer, reiterando o que ele já fez no passado, que é uma das coisas que são citadas na carta do Trump, do tarifaço. Ou seja, eles vão insistir nessa ideia estapafúrdia de ficar falando uma coisa e fazendo outra coisa que desmente a fala deles próprios. Então, não tem como os Estados Unidos engolirem essa história, porque, novamente, ele vai lá e, com uma ordem ilegal, ele atinge uma empresa americana. Veja, não só fora de tratado, mas também fora da legislação brasileira, porque a carta rogatória existe para quê? Exato. Não é? Eu não sei qual é o conteúdo, mas ele tem que envolver a pessoa que produz esse conteúdo, citá-la na forma da lei, e nada disso foi sendo feito.
Nada disso está sendo totalmente feito. fora da forma adequada, e aí ele está dando uma ordem ilegal para uma empresa americana que não opera no Brasil por ordem própria dele, pedindo para tirar um conteúdo de uma pessoa que eu não sei se o Constantino tem cidadania ou residência permanente. Eu só queria ver a produção, dar uma olhada aí, ver se o Rumble está proibido, está suspenso no Brasil ainda. Tá, sim, tá. Desde fevereiro até, né? De 25. Tá, olha. Então que ele quer ser um ditador do mundo. Ele quer mandar no mundo, ele é o Claro, xerife. ele já conseguiu ser do Brasil. Exatamente. As pessoas não possam parar, ele quer progredir na carreira. E aí, Deixa eu mandar um recado só para um corno que está aqui no chat. Gamelândia. Isso é Gamelândia, uma pessoa que vive no mundo dos jogos. Deve ser, né? Ele está aqui me elogiando. Pavinato, nariz de aspirador. Deixa sua bunda bem longe que eu não quero sentir o cheiro da sua bosta. Mas você diria, Bianca? Não, e o Alexandre de Moraes, ele não recua, ele avança, só que o Barroso deve ter ficado chateado com isso e bravo, porque acabou lá de fazer uma cartinha, nossa, não tem censura aqui não, aqui é todo mundo super legal, Eles aqui esquecem todo de mundo combinar se ama. um com o outro, eles esquecem de combinar. E deve ser aquele acesso, né, aquela raiva, eu imagino assim, pelo menos a impressão que nos dá, né? A gente aqui que vive nossas vidas e tipo... Porque pelo que também se sabe, não que eu esperasse qualquer humanidade da parte do Alexandre de Moraes. Agora, ele não deixa ninguém quieto, né? Ele quer perseguir, ele quer massacrar, ele quer humilhar. Eles querem que a pessoa se sinta... assim, encurralada mesmo, né? Oprimida. O próprio Constantino, não sei se você o acompanha, mas ele está passando por uma enfermidade, está lutando contra um câncer, né? Então, ele já está sofrendo, Alexandre de Moraes. Você não precisa fazer isso, porque o cara já está numa luta muito grande, mas é como assim... É uma coisa tão maligna e perversa, sabe? É essa perversidade que me choca nisso tudo. E chega aqui, logo na sequência, né? Vem tudo junto nesse embolo aí, nesse bolo que eles fazem, em que também tem a cartinha lá do Barroso dizendo que todos são super democráticos. Aquele mesmo, não é, que disse perdeu Mané no Amola, e estes mesmos que são os responsáveis pela prisão da Débora, aquela mulher, aquela mãe, né, que tem duas crianças para cuidar e que só escreveu com batom ali, perdeu Mané. Usou a frase do Barroso. Então, esse mesmo Barroso deve ter ficado chateado e mandou, talvez, no WhatsApp, né? Eles falam tanto de WhatsApp e as conversas do WhatsApp. Você já parou para imaginar como seria o WhatsApp do Barroso com o Alexandre de Moraes? Só para imaginar como é que é. Tipo, excelentíssimo, né? Que você me quebrou as pernas aqui, porque eu mandei uma carta toda elaborada, dei entrevistas, né? Defendi ali nosso lado. Aí você vai lá e vem com essa... Porque fica incoerente. Como é que sustenta, então? Na verdade, o Barroso disso? que é alegre, né? Porque essa decisão do Alexandre foi antes da carta. Né? O Barroso é que é... Que foi, então, inconveniente. O timing, ele perdeu o timing. O nosso Clóvis Bornai, ele E é a perdeu vontade o de timing. falar também, né? De pôr, assim, sua opinião. A minha vontade de manter a boca, a vontade de meter a boca, ninguém se Ou muda. será que ele não foi Holofotes. cobrado A por vontade alguém de de meter que a ele não se boca. posicionou diante do que... Porque Não, são acho coisas que é a vontade gravíssimas. de meter a né? boca. E outra, também tem isso, né? Tem um lado da própria vaidade de Meter a gostar. boca. Não, eu quero e meter a gostar de ir boca. para os Estados Unidos, né? Que vai toda hora ali para os Estados Unidos, tem Vai. família nos Estados Unidos. Fala pendrive como ninguém. O Barroso, inclusive, esqueceu de colocar no hall dele de episódios, né, esse grave atentado, né, com essa arma de grave potencial deixa eu lesivo, que é o colocar na batom, né? carta, né? Ele esqueceu de colocar verdade, o perdeu o todos Mané os com crimes. batom. É verdade. Mas você vê, dia 9 de julho foi a carta do Trump com tarifaço, expondo todas aquelas questões. E dia 11 de julho, 2 dias depois, parece que é de propósito, deve ser, porque o ministro é extremamente inteligente e tudo aqui eu acho que tem uma arquitetura por trás. Então ele faz essa afronta proposital, ao meu ver, trazendo justamente nessa questão do Rumble. Pronunciei certo? Rumble, certo? Rumble. Ah, isso, né? Para o É o Barroso para ver se Stallone está que fez, correto. né? Todos a franquia Rumble. Trazendo, né, essa questão, mais uma vez, afrontando exatamente a questão colocada 2 dias antes, no 9 de julho, que é essa censura às plataformas digitais. E aí, quando nós temos plataformas digitais recorrendo à justiça de seus países contra decisões brasileiras,
isso é um sinal de alerta. Isso é censura. A censura justamente torna inviável investimentos no nosso país, um país que já flerta com ditadores da Venezuela, de outros países, e vem esse tipo de atitude prejudicar ainda mais, não só as relações políticas, como também as relações econômicas, e o Brasil vai indo assim, ladeira abaixo. Então, uma atitude horrível, tóxica, que a gente não tem como esperar outros episódios à frente, a não ser episódios negativos.